Muito bom dia, dando seguimento ao nosso ciclo de live Ciência Policial em Debate, uma iniciativa da editora Última Rácio em comemoração ao reconhecimento formal das ciências policiais pelo Ministério da Educação como ramo do conhecimento estudado no Brasil. Hoje teremos a honra de receber aqui o nosso querido amigo Dr. Rodrigo, que inclusive já ingressou aqui, já iremos a participação do nosso querido amigo Dr. Rodrigo. Lembrando que o nosso ciclo de lives ocorre preferencialmente às segundas, quartas e sextas-feiras. Muito bom dia, Dr. Rodrigo. Bom dia, doutor, tudo bem? Obrigado pelo convite. A satisfação está aqui na Última Rácio. Satisfação imensa é toda nossa, Dr. Rodrigo. Como eu estava falando aqui para os nossos seguidores, esse ciclo de lives ele surgiu da necessidade da gente, de certa forma, comemorar, pelo menos formalmente, já que há alguns anos a gente tem defendido a existência da ciência policial como ramo do conhecimento estudado no Brasil, assim como outros países. E em junho nós tivemos a formalização pelo Ministério da Educação e a gente, obviamente, não poderia deixar passar batido, né, esse evento de vital importância. Estava lembrando também aos nossos seguidores, se eu não me engano, creio que já seja próximo da 30ª live que a gente realiza dentro desse ciclo, e a gente não poderia aqui deixar, né, de ouvir o nosso querido amigo Dr. Rodrigo, que é magistrado, juiz de direito do Tribunal de Justiça do Goiás, mas também é um oficial da reserva não remunerada da polícia, nossa querida Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Eu até brinquei com o doutor Rodrigo que ele saiu da polícia, mas a polícia não saiu dele, né? É um apaixonado pelas polícias militares, inclusive mesmo na magistratura tem desenvolvido um trabalho importantíssimo em defesa da segurança pública, com uma visão que, de fato, deve ter um bom magistrado, de olhar a questão do sistema de justiça criminal de forma ampla, incluindo as forças policiais. Inclusive fundou, né, o site Atividade Policial, está no processo de criação de uma revista voltada à área das ciências policiais e da segurança pública. E, obviamente, a gente não poderia deixar de contar, doutor Rodrigo, com a vossa participação, profundo conhecedor, porque foi policial militar e continua sendo policial militar, combatendo o bom combate em outros campos de batalha, mas sempre antenado na atividade policial. Doutor Rodrigo também desempenhou funções na magistratura no estado do Pará e Pernambuco, é membro da Academia Brasileira, da Academia de Letras João Guimarães Rosa, mestrando em Direito, Justiça e Desenvolvimento, especialista em Direito Público, bacharel em Direito, bacharel em Ciências Militares com ênfase em Defesa Social, e é autor do livro Justiça Militar, Aspectos Gerais e Controvérsias, e também da obra Segurança Pública, que é uma referência. Então, doutor Rodrigo, seja muito bem-vindo. Agradeço aos nossos queridos seguidores aqui, que estão em massa aqui, parabenizando pela bela escolha do tema, que é a segurança pública e o Estado Democrático do Direito. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua, meu nobre amigo. Obrigado pelo convite, doutor Luciano. Uma satisfação estar aqui no canal Última Raça, que vem trazendo temas interessantíssimos voltados para a ciência policial, que é um tema novo no Brasil, como bem expôs, recentemente aprovado pelo MEC como uma área do saber. Agora está se discutindo onde que vai se encaixar essa área do saber, se encaixa aí nas grandes ciências humanas, está sendo discutido isso, e é uma satisfação estar podendo colaborar com um tema tão importante para a sociedade e muito pouco explorado academicamente. Então, o senhor está tomando essa iniciativa de estar levando esse tema à frente, trazendo debatedores que conhecem do assunto, que são estudiosos. Então, esse ciclo de palestras, de lives, tem sido extremamente importante.
Obrigado pelo convite, a satisfação está aqui. Então, e a gente, inclusive, quando a gente vai preencher um Lattes, por exemplo, né? Ou outro formulário afeto à área de investigação, que a gente não tem ali, né, a descrição da ciência policial, geralmente segurança pública, e a gente vai tentando encaixar, né? Então é por isso que é interessante a sociedade, não só os policiais, de fato tomarem ciência de o quão relevante é esta questão. De fato, até atrasada, né? Porque se a gente tem um país que, infelizmente, sofre as agruras da questão da violência e da criminalidade organizada, é um país em que são ceifadas todos os anos dezenas de milhares de vidas obviamente, a gente não ter aqueles atores que, de certa forma, labutam, né? Trabalham a questão da atividade policial, serem reconhecidos como produtores de conhecimento, porque até então as polícias são objeto de estudo das demais ciências. Não é que elas deixarão de ser objeto de estudo, elas passarão a também ser agentes, atores, protagonista na produção desse conhecimento. Então, o que nós queremos, como estudiosos da matéria, que obviamente não serão só policiais, né? O senhor é magistrado e é uma pessoa que se dedica ao estudo da ciência policial. Então, a ciência policial ela é inter, multi, transdisciplinar e necessita da colaboração das diversas ciências, como as ciências jurídicas. O grande debate e reflexão que se faz é quem fala pela polícia e sobre a polícia. São pessoas que, infelizmente, não têm um conhecimento no terreno. Por mais que um magistrado hoje, e eu conheço vários desempenhando trabalhos excelentes, estão aproximados da polícia, mas por mais capacitado que ele seja, inteligente ou interessado, jamais ele vai ter uma visão que o senhor, por ter sido um oficial, um policial militar, tem. Porque o campo de batalha lhe deu conhecimentos que nenhum outro magistrado vai ter. Então, a vossa reflexão, o vosso pensamento, ele vai ser diferenciado, porque o senhor esteve no terreno. Então, é esse lugar, é esse assento que nós procuramos, porque no Brasil, as pessoas que falam sobre segurança pública, e aqui eu não estou discriminando, muito pelo contrário, a gente tem que valorizar o trabalho que foi feito pelos antropólogos, sociólogos, mas a gente não percebeu na construção desse conhecimento a participação das polícias. Por outro lado, a gente percebe também um viés ideológico contrário à lei e à ordem, uma discriminação. São pessoas que, de certa forma, que discriminam os policiais, que já têm uma visão distorcida e um pouco ácida a respeito da nossa atividade. Então, esse resgate é muito importante. Como eu falei, né, o papel que o senhor vem desenvolvendo, mesmo na magistratura, desempenhando suas atividades, mas com olhar atento, não só com o site, mas com essa proposta de criação de uma revista voltada à segurança pública, né? Então é fantástico. Exatamente. Um abraço para o Érico Capim, um colega magistrado do Rio de Janeiro, que está aí. Exatamente, doutor Luciano. Eu sou magistrado, mas a minha área do estudo é a ciência policial e por gosto, né? Assim como cada um atua numa área por gosto, da aula de direito empresarial, penal, eu gosto de direito policial e decidi me especializar nessa área e quando a gente tem uma carga de experiência na vida, naquela área que a gente leciona, que tem atuação acadêmica, a gente tem uma tendência a ter uma visão mais realista das coisas. Tanto é que eu defendo que para ingressar na magistratura não deveria contar somente, exigir somente atividade jurídica, deveria ser experiência de vida, atividade em qualquer ramo, porque precisamos de magistrados que tenham vivências nas diversas áreas do conhecimento e não só vivência jurídica, porque o direito, né, muitas vezes ele atrapalha as outras áreas. E o intervencionismo de que o direito vai resolver isso tudo. Não é. O direito, às vezes, ele entra na ciência policial e atrapalha, entra na economia e atrapalha, entra na saúde e atrapalha. Cada área cuida da sua área.
O direito não é para isso. É a visão que eu tenho. E a ciência policial, ela está aí para ser estudada e entrando no assunto, né, principal do nosso debate. E a ciência policial, ela necessita ser mais estudada no Brasil para a produção de conhecimento científico, inclusive pelas próprias instituições que cuidam da segurança pública, e que tem uma visão mais realista ali da atividade, né? E isso aí ser utilizado pelos policiais, né, pelos gestores, e inclusive com impacto na rua, que é a atividade fim da Polícia Militar, por exemplo. Né? E os órgãos de segurança pública, doutor Luciano, eles são os grandes responsáveis por permitir que a democracia se mantenha. Né? Porque de nada adianta nós termos um poder judiciário forte, independente, como deve ser, se não tem como garantir, assegurar que as ordens, que o ordenamento jurídico seja cumprido. Né? Exemplos claros disso ocorrem nas greves, em que pesem serem proibidas, né, as greves pelos órgãos de segurança pública, quando acontece, o caos que se instaura. Centenas de mortes, de roubos, de furtos. Então, instaura-se um caos. Então, a tutela da democracia, a tutela de direitos, da liberdade, da vida, são direitos fundamentais, assegurados no artigo 5º da Constituição Federal, eles passam necessariamente aí pela garantia, de uma forma de assegurar os direitos. E como que se segura os direitos? Uma das formas de segurar os direitos é pelos órgãos de segurança pública. A Polícia Civil investigando, a Polícia Militar garantindo a preservação da ordem pública, a Polícia Penal nos presídios, participando do processo de ressocialização dos presos, que no Brasil a gente sabe que isso não existe, pelo menos da forma como deveria existir. Né? Então, é um papel importantíssimo dos órgãos policiais e que muitas vezes a imagem que as pessoas têm na sociedade têm, é uma imagem completamente equivocada em razão do papel da produção equivocada de informação pela imprensa, né? Que a imprensa quer vender notícia ruim, né? Aí vê um ato ali de abuso de um policial, que é um ato isolado, que coloca aquilo na manchete como se fosse a regra, como se a polícia fosse violenta como regra, né? Existe violência policial, existe, deve ser combatido, mas a violência policial, se for analisada, a perspectiva, sob o ponto de vista de ocorrências e ações policiais, você pega em milhões. Quantas dessas ocorrências ações policiais houve violência policial? Vai ser um número mínimo, que é um estudo que eu também estou desenvolvendo, e mais para frente pretendo divulgar os resultados. Então, assim, o Estado Democrático de Direito, né, às vezes a gente pessoa é um termo muito bonito para as pessoas usarem nos discursos, né? Estado Democrático de Direito, dignidade da pessoa humana, né? Mas o que é isso? Qual que é a importância disso, né? Porque a democracia, ela não se limita a simplesmente votar, né? A democracia, ela está relacionada, inclusive, à igualdade social, à justiça social, e a participação do povo no poder, né? Através dos políticos que são eleitos, e mecanismos de fiscalização, e tudo, doutor Luciano, tudo é uma formação, tudo é uma conjuntura, né? Porque as pessoas eleitas pelo povo, elas vão produzir leis que vão refletir no povo e vai fortalecer ou enfraquecer a segurança pública, dependendo de quem estiver aí quem estiver no comando quem for decidir as políticas públicas, né? E uma interpretação equivocada que muitos fazem também é que problema de segurança pública é problema de polícia. Não é problema de polícia. É muito mais amplo. A polícia é só um gestor, um ator que participa da segurança pública. E a polícia não se limita também, a polícia militar não se limita também à atividade de rua. É muito mais complexo. O senhor exerce a função hoje de gestor público. Os gestores públicos que fazem o planejamento, todo o ensino, é uma atividade de inteligência, é uma atividade extremamente complexa, como o senhor disse, multidisciplinar, né? Para ser um gestor público na área de segurança pública, não basta saber direito, não basta saber psicologia, filosofia, tem que saber um pouco de tudo, né? Tem que saber um pouco de tudo. Então, é uma outra visão equivocada também, porque a segurança pública ela perpassa necessariamente por problemas sociais graves, desigualdade social, né?
Então, não é um problema de polícia, é um problema de Estado, é um problema da sociedade. Inclusive, a Constituição Federal fala que a segurança pública é dever do Estado, responsabilidade de todos, né? O do particular também, é um problema do particular também. Então, a visão que se tem é muito mais ampla. E na democracia, procura-se respeitar a vontade da maioria e sem massacrar a minoria. E a polícia militar, os órgãos policiais, têm um importante papel de tutelar as minorias, de exercer uma função na rua importantíssima, de tutelar aí aquelas pessoas que são mais vulneráveis, aqueles grupos que estão sujeitos a terem os seus direitos violados de uma forma mais intensa. Por exemplo, a polícia militar na rua exerce um importantíssimo papel de tutelar o patrimônio das pessoas que são mais simples financeiramente. Por quê? As pessoas que são mais simples financeiramente, elas não têm condições de contratar um segurança particular, elas não têm condições de botar uma cerca elétrica na casa, um muro alto. São pessoas que são mais vulneráveis. E a quem cabe garantir que essas pessoas terão o seu patrimônio tutelado, terá tranquilidade e paz, né? Aí a polícia militar tem uma participação mais importante ainda, porque a pessoa que é rica, ela tem segurança particular, tem muro alto, tem cerca elétrica, tem câmera, é muito mais tranquila, ela tem um status de paz maior do que aquela pessoa que não tem condição econômica. Então a polícia militar, ela tem um importantíssimo papel na democracia em tentar garantir também essa segurança às pessoas que, por conta própria, né, não possuem condições de ter essa segurança por si só. E garante, obviamente, também a segurança das pessoas que são ricas e milionárias. Mas essas pessoas que têm dinheiro, elas têm condições de ter a segurança por si só. E que não é incomum que mansões não tenham todo um esquema de segurança. No Distrito Federal, vai no Lago Sul ali, as casas extremamente seguras. Aí você vai em locais mais simples, né? Regiões mais afastadas, não tem, as portas são fáceis de entrar, então as pessoas ficam mais vulneráveis à prática de crimes, né? E a polícia militar está aí para tutelar isso também. Inclusive, passeatas, a polícia é uma garantidora de direitos fundamentais. Antigamente, o policial militar ele era visto com aquela cara fechada, o inimigo, a pessoa que praticava crime era vista como inimigo, isso acabou. Hoje a polícia é protetora, promotora de direitos humanos, garantidora de direitos fundamentais, que está ali para apoiar o cidadão. A polícia está na rua, está dançando como um policial militar de São Paulo que a gente viu, está se aproximando da sociedade, que é realmente o papel da polícia, de acolher, de proteger e garantir os direitos fundamentais, inclusive o direito à manifestação. Quando tem uma manifestação, um grupo vulneráveis, minoritários, por exemplo, que querem fazer uma manifestação LGBT, que é um pessoal que sofre um preconceito enorme, infelizmente. Quem que vai garantir que eles possam realizar essa manifestação? É a polícia militar, né, que vai fazer a segurança. Aí, por vezes, tem conflitos em manifestações, não só de grupos LGBT ou vulneráveis, mas um protesto contra a corrupção, por exemplo. A polícia vai estar lá garantindo o direito à manifestação, né, a liberdade de expressão prevista na Constituição Federal, e pode ocorrer de haver um conflito nesses eventos, mas aí a imprensa já pega e divulga que a polícia está cometendo arbitrariedade, tudo, mas quando você vai estudar todo o contexto, você vê que muitas vezes eram pessoas que estavam fazendo baderna, quebradeira, praticando diversos crimes. É questionável também a participação de pessoas em manifestações sociais com o rosto tampado, porque a liberdade de expressão ela não garante o anonimato, a Constituição fala isso. O anonimato é garantido em algumas situações, mas para ir para a rua protestar não precisa usar máscara. Se você quer protestar de forma lícita, para que você vai colocar máscara no rosto? Então, a Polícia Militar é um órgão operacional de tutela de direitos fundamentais. Garante que nós possamos sair nas ruas em paz, garante a nossa vida, a nossa liberdade, o direito de manifestação. Enquanto o judiciário ele garante de forma abstrata, eu vou te dar abstratamente. Olha, você tem o direito a falar, você tem o direito à liberdade, você tem o direito à vida. Mas se não tiver um órgão operacional para assegurar que esses direitos fundamentais, inclusive garantidos pelo judiciário, sejam cumpridos, não há que se falar em direitos, em direitos. Então, a democracia, o Estado Democrático de Direito, ele perpassa necessariamente pela manutenção dos órgãos policiais, que são essenciais para que as pessoas exerçam os direitos fundamentais. E, doutor Rodrigo, se me permite aqui uma parte, dentro das vossas considerações que foram perfeitas,
é difícil dissociar as forças policiais, e aqui, obviamente, a gente está falando mais especificamente da Polícia Militar, porque, obviamente, é o primeiro braço do Estado ali a entrar em contato, né, Uhum. com conflitos. Obviamente, a gente está aqui ampliando e mencionando todos os partícipes do sistema de justiça criminal, obviamente começando pelas polícias, né? E a temática segurança pública e Estado Democrático de Direito, como bem falado pelo senhor, e a respeito de que a segurança pública é um dever do Estado, mas obviamente é uma responsabilidade de todos. A gente sabe que existem políticas de segurança pública, né, que são obviamente exercidas pelos órgãos partícipes do sistema de segurança pública, mas e Uhum. as políticas de segurança, que são aquelas políticas que são implementadas pelas organizações não governamentais, né, pelo poder público, por exemplo, Uhum. quando um administrador é um prefeito de uma determinada cidade, ele resolve iluminar melhor as vias para que, obviamente, a sociedade possa ter Perfeito. segurança. E a segurança pública, ela, obviamente, assim como as forças policiais, como eu creio que qualquer órgão ou agente do poder público, ele se enquadra e ele está em sintonia ao Estado de Direito que é exercido naquele país. Então, assim, é muito interessante porque se a gente for analisar os diversos estados que compõem, né, os diversos estados, as diversas nações, se a gente olhar as suas forças policiais, as suas forças de segurança pública, a gente vai ter um retrato de como é o Estado democrático daquele país. Não tem como Uhum. dissociar. E eu costumo dizer, né, quando há algumas críticas um pouco mais ácidas, é que a gente não tem como convocar um policial, um indivíduo de outro, um extraterrestre, para que ele possa vir desenvolver a atividade. Então, quando o policial erra, assim como outros profissionais erram, é porque o ser humano é falho, né? O ser humano Uhum. erra. E eu tive a oportunidade, defendi há uns 2 anos ou 2 anos e meio atrás a minha tese de doutorado, e quando da escrita da tese, eu tive o cuidado de elaborar um capítulo só sobre a questão de como é essa polícia, ou como deve ser a polícia adequada à sociedade do século XXI. E quando a gente percebe os textos, né, legais, a Constituição do Brasil, e obviamente é uma Constituição que ela é muito semelhante às outras constituições de outros países magiados pelo Estado Democrático de Direito. E a gente percebe uma evolução, como houve, por exemplo, a partir da Constituição de 88, uma evolução muito clara na forma com que o policial age na rua. Às vezes a sociedade ela é um pouco crítica e às vezes ela critica muito a polícia porque, de certa forma, não é respeitadora dos direitos humanos e muito pelo contrário. Não há como ter respeito aos direitos humanos e ao Estado Democrático de Direito se a polícia ela não respeitar e vou mais além, né? Se ela não fazer o outro respeitar esse direito. Então, o papel da polícia é esse. Perfeito. Então, é por isso que essas questões, essa temática é de fundamental importância, né? É como deve ser uma polícia adequada a um Estado democrático de direito. O melhor é falar que a nossa polícia ela está adequada ao Estado democrático de direito que existe no Brasil. Não tem como fugir dessa discussão, né? Não, perfeito. E na Constituição de 67, a polícia era prevista para assegurar a segurança interna, né? Exato. E hoje não, hoje é segurança pública. E a polícia está aí para assegurar e tutelar o Estado Democrático de Direito, a democracia, os direitos, as liberdades fundamentais, né? Aquilo, como você disse, eventuais erros, eles decorrem da falibilidade humana. Assim como mutatis mutandis, eu tenho algumas decisões, ou várias, reformadas pelo tribunal, né? Às vezes por um erro, a mesma forma o policial pode errar, só que o erro do policial, muitas vezes, na rua, é um erro muito mais grave, porque não tem como ser corrigido, né? O Exato. policial ele erra, ele pratica um homicídio ali na rua, acabou, não tem correção. Se eu erro enquanto juiz, a minha decisão vai ser reformada. Eu fico muito mais tranquilo saber que meu erro tem como ser corrigido. O médico que erra numa mesa de cirurgia, ele mata uma pessoa. O policial que erra na hora de acionar o gatilho, ele mata uma pessoa. Então, são consequências que não tem como voltar atrás.
né, o que torna aí extremamente complexo o erro policial, muitas vezes. Então, os policiais têm que ser muito bem treinados e preparados para trabalharem na rua e darem com as pessoas no dia a dia, né? E outra questão também é que o próprio preâmbulo da Constituição, ele prevê lá como... não tem força normativa, como já decidiu o STF, mas demonstra o caráter ideológico, o domínio político e fala da segurança, né? Como um bem que deve ser tutelado aí, né, pelo Estado, e a segurança pública visa a harmonia social, e a segurança pública ela é um conceito que é muito complexo, né? Como disse a Karina, a gente trabalha junto, que está nos assistindo, né? É um conceito multidisciplinar. Equivoca-se quem pensa que segurança pública é uma matéria que trata exclusivamente dos órgãos policiais. E outra questão muito interessante em relação à segurança pública, né, é que os órgãos policiais, como eu já sustentei, eles operacionalizam a segurança pública, mas a segurança pública, as mudanças de segurança pública, por vezes a gente assiste as instituições divulgarem redução de tantos por cento de segurança pública, redução, perfeito, maravilha, mas a mudança real mesmo só vai acontecer com a médio e longo prazo, investindo na base, nas crianças, nos adolescentes hoje, na educação, na base familiar. Eu faço muitas audiências criminais e sempre que eu converso com os réus, eu procuro entender quem é o réu, a origem dele, as condições econômicas, sociais dele. E quase todos os réus não têm ensino médio, pelo menos as audiências que eu faço, né? Não tem a conclusão de um estudo, tem algum problema familiar, uma desestrutura familiar, né? E são pessoas que vêm de famílias mais simples, né? Pelo menos a realidade da justiça estadual, na maioria dos casos, eu acredito que seja essa, né? Seja essa a realidade. Ou seja, o problema, você vai analisar o problema, o problema não é porque a polícia não estava na rua no dia que o crime aconteceu, né? A polícia não tem como estar presente em todos os locais ao mesmo tempo. O problema é a história de vida da pessoa que a levou a praticar esse crime. Não que justifique, nunca vou defender que qualquer situação de vida vai justificar a prática de um crime, né? Mas é tentar entender por que isso acontece, né? São pessoas que são mais sujeitas a praticarem em crimes, e isso não é problema da polícia, né? Isso não é problema da polícia, é um problema social extremamente mais complexo, que muitas vezes a conta vai para quem? Vai para a polícia, injustamente para a polícia. Então, assim, a democracia, o Estado Democrático de Direito, eles são tutelados aí, operacionalizados graças aos órgãos policiais, né? Repito, não adianta o judiciário forte, não adianta ter leis boas, se não tem quem assegurar que isso seja cumprido, né? Quem assegurar que isso seja cumprido, que isso aí cabe aos órgãos policiais pela Constituição. Assegurar a segurança pública cabe aos órgãos policiais. Sem segurança pública não temos liberdade de sair de casa, não temos garantia de que vamos sair de casa, vamos continuar vivos, em que pese ter o Código Penal que proíbe matar, né? Não vamos ter garantia de que não vamos ficar tranquilos que o nosso filho estiver na rua, nós vamos ficar preocupados. A gente já fica, né? Naturalmente. Mas esse papel aí é essencial e é muito bem exercido pelos órgãos policiais, né, doutor Luciano? Doutor Rodrigo, a gente pode dar N exemplos, né, exemplos de medidas que, de certa forma, são adotadas pelas forças policiais, pelos órgãos de segurança pública, e, de fato, revelam aquilo que a gente pode mencionar, que é um caminhar para uma polícia do século XXI respeitadora dos direitos humanos. Né? Então, e aí eu cito, por exemplo, questões como a incorporação nos currículos de disciplinas de fundamental importância. Eu acho que não existe nenhuma polícia hoje no Brasil, seja ela municipal, federal, estadual, militar, civil, seja o que for, que não tenha dentro do seu currículo uma disciplina voltada à questão da proteção e tutela de direitos humanos. Né? E hoje é uma disciplina de direitos humanos que tem também o policial como agente passivo também dessa tutela. Né? Então, hoje os nossos policiais são muito mais esclarecidos dos seus direitos e, obviamente, o tutelam. E o conhecimento que eles têm
de direitos humanos é para tutelar o direito do cidadão, mas também tutelar o seu direito, né, como profissional de segurança pública. A gente tem disciplinas, por exemplo, como sociologia do crime, aqui no DF, no curso de formação de oficiais, temos disciplina voltada à sociologia do crime, a questão das ciências policiais, a questão... Então, uma série de disciplinas que, de certa forma, a matriz curricular da Senasp, né, já orientam essa tutela. Então, o policial hoje ele é esclarecido a respeito dessa questão. Outro exemplo, e um colega aqui citou, a questão do policiamento de proximidade, o policiamento comunitário. Obviamente, tem as suas limitações, as suas falhas. Eu costumo dizer que o policiamento comunitário efetivamente não foi aplicado no Brasil na sua essência, mas a gente já percebe uma polícia muito mais próxima do cidadão, uma polícia muito mais aberta à discussão, a respeitar todo o direito de participação que o cidadão tem junto ao poder público, de fiscalização, de participação. A gente já tem os conselhos comunitários funcionando por todo o Brasil, em que a polícia se reúne com a sociedade, com a comunidade local, visando debater quais são as soluções mais fiáveis, né? E a gente tem corregedorias, ouvidorias fortes. Um terço da minha carreira, hoje eu estou, inclusive, lotado na corregedoria. A gente percebe um controle muito elevado por parte do núcleo externo de controle da atividade policial, das auditorias, controladorias. Então, o próprio controle interno muito forte, cortando na própria carne. A gente percebe também um treinamento eficiente sobre o uso moderado e progressivo da força, em que os policiais são preparados para utilizar uma escala progressiva de força, para que ele não possa, sempre respeitando, obviamente, o princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. A gente tem a compra de equipamentos, né, como eletrochoques e outras ferramentas, visando justamente, outros, né, instrumentos, visando justamente não empregar arma de fogo ou só empregar arma de fogo como última rácio. Então, a gente percebe, e quem estuda um pouco de forma mais aprofundada essa questão, percebe como as polícias elas têm procurado se adaptar a todo esse conjunto normativo e, obviamente, toda essa exigência da sociedade que se transforma a cada dia, né? A gente tem as redes sociais, a gente tem situações que explodem do outro lado do mundo e que há repercussão aqui no campo Sim. da segurança, né? Então, o que a gente pode falar para a sociedade é que a polícia ela é respeitadora dos direitos humanos. Obviamente, há exceções e, como eu falei, essas exceções têm um controle muito forte do Estado, porque são diversos organismos controlando as forças policiais, né? Que o texto constitucional assim o prescreve, né? Perfeito. E os órgãos, como o senhor disse, eu fiz uma pesquisa na Polícia Militar de Minas Gerais e todos os cursos têm uma grade pesada de direitos humanos. Isso deve ser em todas as instituições. Então, nos bancos das escolas policiais, seja Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, tem uma carga de direitos humanos. Então, isso é preconizado pelas instituições, né? As instituições elas trabalham, né, para aproximar o cidadão, uma polícia de proximidade, como o senhor disse, e tutelar os direitos humanos, né? A finalidade da polícia é essa. E a polícia, enquanto um órgão democrático, um órgão um órgão garantidor da paz social, ela deve estar aberta também a estudos, a meu ver, de órgãos externos, de pessoas externas. Porque as pessoas que, ainda que não sejam policiais, elas podem somar muito para a segurança pública colaborando com os órgãos policiais. Por exemplo, a Polícia Militar de São Paulo, ela criou uma comissão e essa comissão está composta, designou policiais militares para uma comissão para estudar aí as formas de abordagem da polícia, e essa comissão tem universitários, várias universidades estudando isso. Então, assim, é um tema que cabe à Polícia Militar discutir, mas isso não impede de forma alguma de ter a participação de outras pessoas que não sejam policiais, né? Todos têm muito a colaborar. E, às vezes, a pessoa não tem estudo nenhum nessa área, mas a vida dela tem o contexto de vida dela vai trazer uma experiência que vai somar bastante. Então, inclusive aqui o doutor Reinaldo Rezende, que é delegado da Polícia Civil aqui do Distrito Federal, foi um dos nossos convidados aqui, é doutorando pela USP,
e ele até está frisando aqui, de fato, nós conversamos sobre essa questão, né? O campo de estudo dele é sobre a questão de como se é trabalhado a disciplina de direitos humanos nos cursos de formações. Então, a gente tem um exemplo claro aqui, né, dessa devoção. Eu tive um cabo que trabalhava comigo, que é mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília. Nós temos no Goiás um doutorado em direitos humanos que iniciou agora, um convênio muito importante com da Polícia Militar do Estado de Goiás, com a Universidade Federal de Goiás, num doutorado em que, se eu não me engano, tinham 6 policiais, entre oficiais e praças, num doutorado em direitos humanos. Então, isso é só para a gente dar um exemplo. Excelente. Às vezes o cidadão comum ele não consegue visualizar. E é o que eu sempre tenho dito, doutor. A gente tem aqui no DF um exemplo, até gosto aqui, já falei várias vezes, a PMDF, que é uma polícia com menos de 10 mil homens, nós temos hoje, dentre doutores e doutorandos, mais de 40. E mestre, a gente já passou dos 300 policiais com mestrado. A última, teve um curso nosso de formação que tinham 2 doutores. Então, assim, é um capital humano que hoje, de diferentes áreas, e a gente observa que os temas, como o doutor Reinaldo Rezende, de mestrado e de doutorado, geralmente são voltadas ao campo da segurança pública. Então, a gente tem estudos valiosíssimos e hoje o nosso papel, como estando à frente do conselho editorial da editora Última Rácio, é justamente lançar luz nesses estudos e publicar. Por quê? Porque o campo ainda é muito restrito para a segurança pública e para as ciências policiais. Então, de fato, é um pouco a nossa tarefa, e como o ciclo de lives, né, reconhecer esses talentos e mostrar para a sociedade, olha aqui. Então, eu também já tive algumas lives com alguns magistrados e conheço outros que têm um trabalho magnífico, muito dentro dessa perspectiva que o senhor falou, né, de um olhar amplo, né, aquilo que a gente poderia chamar de justiça sistêmica, o magistrado, como o senhor falou, e não é perder tempo, muito pelo contrário, evitar que aquele autor de um fato delituoso volte novamente à sua presença, nessa visão, nessa perspectiva de tentar refletir sobre o porquê que aquele indivíduo está ali, né, sendo julgado pela prática de um crime. Então, essa visão sistêmica, e eu estou gostando muito da vossa fala, justamente sempre perspectivado de que segurança pública não é só um problema de polícia, né? Não Que a mesmo. tendência nossa é caminhar para essa redução, que é infeliz. Doutor Luciano, e na prática, quando a gente vê campanha, eleições, segurança pública, não sei o quê, o discurso dos políticos, dos parlamentares que lidam nessa área de segurança pública, nessa área relacionada à segurança pública, é sempre voltado para a polícia, né? Na minha avaliação, com todo respeito, é uma visão extremamente simples da complexidade do problema de segurança pública no Brasil, né? Órgãos policiais têm que ser preservados, têm que ser valorizados, têm que ter investimento, sim, com toda certeza. Mas isso é só uma parte, né? Então, quer preocupar com segurança pública, mudar mesmo, vamos mexer na base, né? Para daqui a tantos anos a gente ter resposta. Só que como os mandatos são 4 anos, o político fica com medo de não ver o resultado dele na prática, não ser reeleito, e tem outras justificativas, às vezes, por isso esse lado, muitas vezes, é deixado de lado. Essa questão muitas vezes é deixada de lado, porque o problema é muito mais complexo, o resultado é a médio e longo prazo. Se a pessoa não tiver o resultado, ver o resultado com os próprios olhos durante seu mandato, ela corre o risco de perder uma reeleição, de não ser reconhecida pelo povo. Então, é complexo o problema, porque o político muitas vezes ele atua pensando em futuramente ser reeleito ou ter algum reconhecimento social, mas às vezes, se o político atuar de forma despretensiosa, no sentido de pensar no eu, em sentido de melhorar realmente para a sociedade, ainda que a sociedade não enxergue isso, a diferença vai ser mexendo na base, né? E uma outra questão de democracia, doutor Luciano, é que os órgãos, as carreiras policiais, as pessoas demoram anos para chegar no topo da carreira, né? O senhor é tenente-coronel hoje, o senhor deve ter o quê? 25 anos de polícia? Tem. Chutando. E 10 anos como major, né? 10 anos. O senhor tem quanto tempo de polícia? 25. 25? Chutei e acertei.
E muitas vezes as pessoas ficam ali anos para chegar no comando da instituição, né? E o senhor atende coronel, chega comandante aí com quase 30 anos de serviço, né? Já é E hora, né? tem toda uma bagagem de vida, de estudo, de experiência que tem que ser respeitada, né? Tem que ser respeitada. E a democracia pressupõe também uma rotatividade no comando. Então, se chegou a ser comandante, ex-comandante geral, comandante de um batalhão de uma região, é importante que o comandante ele fique ali 2, 3 anos e troque. Principalmente o comandante de gestão. Ainda que seja um excelente comando, porque democracia pressupõe rotatividade, principalmente nos cargos de poder, né? Perfeito. Nenhum ser humano, por melhor que seja, é bom que fique muito tempo no poder. Tem que trocar, tem que ter rotatividade, tem que ter mudança de ideias, né? E a segurança pública passa por isso também, né? Então, assim, os comandos das instituições, que as pessoas que exercem cargos de direção das instituições, constantemente elas têm que ser trocadas. Tem que ser trocadas, implementar políticas institucionais devem ser implementadas e essa mudança é necessária para a preservação da democracia, né? Nenhum cargo que tem poder, como um comandante tem, pode se perpetuar, né? Pode se perpetuar. Então, é um outro ponto muito importante para a segurança pública também, né? E agora, pode falar, comandante. Perfeito, perfeito. Não, perfeito. Só lembrando aqui, a Karina, ela está nos lembrando que, além do doutorado, também tem um mestrado, né, pela UFG, e a Secretaria de Segurança Pública. Ótimo. O João Rocha, só lembrando aqui, ele menciona aqui o inciso 9, não cita o artigo, do Estatuto das Guardas Municipais. Então, uma das funções da Guarda Municipal, eu creio que talvez seja das guardas municipais. Então, geral, não sei se é Guarda Civil Metropolitana do Estado de São Paulo ou outra, mas interessante o conteúdo, interagir com a sociedade civil para discussão de soluções de problemas e projetos locais voltados à melhoria das comunidades. Então, de fato, se a gente for analisar, a maioria dos estatutos das forças policiais hoje, todas elas prescrevem a necessidade de uma interação com a sociedade. Porque policial, comandante, um bom gestor, ele da segurança pública ou de segurança pública, ele jamais vai conseguir entregar um produto fiável, uma segurança pública adequada para aquela comunidade se não conhecer os problemas. E não adianta, ele vai ter que ouvir da comunidade quais são os problemas. E cada comunidade, né? O senhor citou o exemplo do Lago Sul, a gente tem aqui em Brasília o Pôr do Sol ou outras comunidades mais carentes que não tem como. O problema é como é que eu vou atender e entregar o serviço de segurança pública para a comunidade do Pôr do Sol, que vai ser completamente diferente daquilo que a sociedade do Lago Sul necessita. E é muito difícil para o comandante. Eu imagino o comandante hoje de uma unidade lá do Pôr do Sol, né, responsável pela área, ele é exonerado e no outro dia ele é nomeado para comandar o 5º Batalhão aqui no Lago Sul. Então, assim, ele vai ter que mudar a chave radicalmente. E não é porque aquela comunidade é mais abastada, então merece receber um melhor serviço. Não é isso, não tem a ver com isso. Tem a ver que os problemas daquela comunidade são totalmente diversos do problema do Pôr do Sol. E todos são pagadores de impostos e, obviamente, querem ter as suas necessidades de segurança pública satisfeitas. E por isso que o papel da polícia é muito complexo por essas questões, né? E uma outra temática que é importante a gente falar, quando a gente está falando de Estado Democrático de Direito, de obediência em conteste à lei, né, e aos princípios jurídicos, é que a polícia, ela, ao mesmo tempo em que a sociedade quer que ela recrudesça a sua ação, né, de certa forma, aquilo que a gente pode falar, direito penal midiático, populismo penal, que exige que o policial tenha tolerância zero em relação ao bandido. Essa mesma sociedade que, por exemplo, em 2017, numa pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública e realizada pelo Datafolha, constatou que mais de 50% das pessoas consultadas concordavam com a expressão bandido bom e bandido morto. E eu gosto, em todas as minhas palestras, de perguntar, eu coloco a frase e pergunto, quem concorda com essa frase? Ninguém responde. E aí, será que aquela pesquisa foi
foi efetuada de maneira inadequada? Não, é porque a sociedade exige que o policial recrudesça sua ação para combater o crime, mas no momento que esse policial ele age um pouquinho fora da curva, ou às vezes numa situação isolada em que uma filmagem só pegou o momento em que ele foi um pouco mais incisivo, essa mesma sociedade crucifica o policial. Então, por isso que é interessante quando a gente articula essa questão da segurança pública e o Estado democrático de direito, é porque ela é uma relação muito complexa, como o pequeno exemplo que eu dei agora, né? Sim, é extremamente complexo, não é? E as pessoas, elas, quando vão fazer críticas, toda crítica é bem-vinda e a democracia permite isso, né? Eu sou contra qualquer policiamento ideológico. De querer ficar falando o que pode ou não falar. Cada um é livre para falar o que pensa, para se expressar, né? Cabe a nós aceitar os argumentos ou não e seguir a nossa vida, né? E cada Claro, por aquilo que fala. exatamente, respondendo pelo aquilo que fala, pelos excessos e tudo. Mas é extremamente importante esse tema porque é complexo, é um tema extremamente complexo. E a pessoa tem, às vezes, uma visão que vai, só uma pontinha do problema e tira várias conclusões, né? Quando você vai baixar a lupa, você vê que o problema é extremamente complexo, né? E muitas vezes quem está vivenciando aquilo ali conhece a realidade, sabe o que está fazendo, tudo. Críticas são muito bem-vindas, nos ajuda a melhorar, nos fortalecer. Mas muitas vezes essas críticas elas só veem a pontinha do iceberg, né? E por outro lado, doutor Rodrigo, é importante que a gente fale também, e a gente teve recentes reformas, né, legislativas, como a lei de abuso de autoridade, a lei que transformou praticamente não, todos os crimes praticados no âmbito da atividade policial como crimes militares. A gente teve o pacote anticrime que concedeu o direito do policial envolvido em determinadas práticas, em determinadas situações, a um defensor do Estado, que inclusive cada órgão, né, a Procuradoria entende que é a advocacia ou a defensoria, uns entendem que são os oficiais que têm que defender esses policiais, e a gente tem o Estatuto da Ordem dos Advogados que veda que o oficial exerça essa condição de defesa, e toda essa legislação ela, de certa forma, ela impacta na ação do policial. Por quê? Porque o policial, ele em uma Com legislação certeza. prática como deve ser, obviamente, ela vai ser extremamente gravosa quando esse policial está sendo acusado da prática de um ilícito. E, obviamente, ele vai ter que arcar com essa defesa quando estava desempenhando o Estado. E esse Estado não o defende. E é complexo isso porque isso faz com que o policial, infelizmente, ou subconscientemente, ele passe a ser mais passivo em relação às ilicitudes. E o que a gente percebe, inclusive, infelizmente, alguns policiais até sendo mortos, porque o receio de responder numa justa medida, com medo de responder a um processo por um homicídio, né? Então, isso não só a vida dele, como a vida de terceiros. Infelizmente, o policial, ele virando as costas para alguns problemas que ele tem receio de que, se ele interferir, ele pode vir a responder. E isso tem um impacto muito forte no produto final que o policial entrega para a sociedade. Então, que eu falo, a gente tem que ter muito cuidado na modulação dessas leis e, obviamente, na interpretação que juízes, promotores, corregedorias fazem na atuação do policial, porque, de certa forma, a gente vai engessar o policial pelo medo para que ele possa atuar e entregar segurança pública para o cidadão comum. Exatamente. Quando eu trabalhava na rua, eu via muito isso aí. As pessoas ficavam com medo várias vezes de tomar uma providência mais enérgica na rua, com medo aí de ser responsabilizado posteriormente, e isso acabava revertendo em prejuízo da sociedade. Às vezes com a morte do policial, que é um prejuízo enorme para a sociedade, para a família, né? E às vezes deixando de efetuar a prisão de um agente perigoso que vai continuar na rua em liberdade praticando crimes. Então, é um assunto que tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, sim. Eu defendo que, nas atuações policiais, salvo casos manifestamente claros de excesso, que o juiz ele nomeie um perito,
né, para falar se o uso da força naquela circunstância foi adequado da maneira como foi utilizada. Até hoje nunca vi isso acontecer na prática, mas eu já fiz isso quando eu estava na corregedoria, eu nomeei um perito para falar se o uso do bastão pelo policial naquela circunstância, se o uso da arma pelo policial naquela circunstância foi proporcional e tudo, e a gente vai ter um respaldo técnico para decidir, né? Sem se ver só a pontinha do iceberg, vendo o todo. E o outro ponto, doutor Luciano, daqui a pouquinho também já completa 1 hora de live e a live cai, né? Isso. Até ia lembrar o senhor agora, a gente está aí nos minutos restantes, aí eu acho que a gente tem mais uns 3 ou 4 minutos, Uhum. então aproveitar novamente e agradecer a vossa ilustre participação, agradecer também a participação dos nossos queridos seguidores também. Lembrando que na próxima semana nós teremos 3 lives, né? No dia 14 de setembro, com o Coronel Ferro, aqui da PMDF, que nos falará sobre direitos humanos como limites das operações de inteligência. A gente estava falando aqui de direitos humanos, né? 16 de setembro, o Major Sena, falando de medo do crime, ele é doutorando pela Universidade de Brasília. E no dia 18 teremos aqui o nosso querido amigo capitão Jorge Branquinho, que vai falar sobre guardião rural e segurança pública. Então, temáticas muito interessantes e que, de certa forma, dizem respeito àquilo que a gente está conversando aqui, né? E os temas vão se entrecruzando. Por isso que é importante o pessoal acompanhar todas as nossas lives. Lembrando que 5 minutos, doutor Rodrigo, após o encerramento da live, a gente já vai disponibilizar no canal da editora Ótimo. Última Raça. Já tem lá mais de 30 lives, então é interessante a gente registrar para os nossos colegas que puderem acompanhar, né? Então, Sim. agora entrega a palavra ao senhor para que nesses minutos finais possam tecer as suas últimas Para considerações. Muito fazer, obrigado. eu que agradeço, doutor Luciano, pelo convite. Foi uma honra estar participando aqui dessa excelente iniciativa do ciclo policial, Ciência Policial em Debate, e trazendo nomes de pessoas importantes para estarem, pessoas que conhecem do assunto para tratarem de assuntos importantes para a sociedade, e isso ficando ficando disponível na internet, com o tempo aí várias pessoas vão acessar e o conhecimento vai sendo democratizado e facilita o conhecimento por todos. Muito obrigado pela oportunidade. E só para reflexão, para encerrar, fazendo um resumão de tudo que eu falei, do que nós conversamos, um outro ponto muito importante também é a questão que me assusta, pessoalmente falando, pessoas pedindo a volta da ditadura militar e, inclusive, querendo usar os órgãos policiais, as Forças Armadas para isso, né? A Força Armada e a polícia não é para isso, é para preservar a democracia, o Estado Democrático de Direito. E as pessoas pedem a ditadura, se valem de um direito democrático, que é a liberdade de expressão, para pedir um direito completamente antidemocrático, que se vier ditadura, não vai reclamar depois que não vai conseguir, a pessoa não vai conseguir pedir a volta da democracia. Na ditadura, controlam o que nós vamos falar, o que nós podemos falar, né, o que nós podemos fazer. Né? Então, por mais que a democracia entenda que não funciona muito bem, ainda é o melhor dos regimes. Né? Pode ser que no futuro descubram um regime para reger a sociedade que seja melhor, mas até então a democracia é o melhor regime. E para concluir, doutor Luciano, como eu reafirmei, né, os órgãos de segurança pública eles estão aí para preservar a democracia. E a democracia, né, a vontade da maioria, sem massacrar a minoria, preservando a igualdade, o exercício de direitos fundamentais, a justiça social e diversos direitos fundamentais são exercidos por intermédio dos órgãos de segurança pública. Né? Na verdade, não por intermédio. Os órgãos de segurança pública garantem o exercício desses direitos, como a liberdade de expressão, a liberdade de poder sair às ruas, a direito à vida, a liberdade ambulatorial, porque sem essa garantia da força, né, policial, operacional, para tutelar os direitos, por mais que fosse previsto na lei, na Constituição, assegurado pela Justiça, isso não existiria. Né? Então, a todas as corporações policiais, a minha admiração, o meu respeito, né? A minha continência e cada um cuidando da sua área e a polícia cuida muito bem da sua. Eu vou continuar fazendo meu papel no judiciário, né? E respeitando sempre o trabalho que a polícia desenvolve. Né? Muito obrigado, doutor Luciano, pela oportunidade. Eu sigo à disposição para eventuais debates.
E estou à disposição. Obrigado, doutor Rodrigo. Sigamos em frente em prol da construção de uma polícia, de fato, adequada à sociedade do século XXI, respeitadora dos direitos humanos, né? E, de fato, que corresponda aos anseios da sociedade brasileira, né? Muito obrigado, doutor Rodrigo. Lembrando, doutor Rodrigo é juiz de direito do Tribunal de Justiça do Goiás, para aqueles que ingressaram aqui na nossa live no meio, e também oficial da reserva remunerada da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, e tem um trabalho fantástico, como eu falei, criador do site Atividade Policial. Recomendo a todos que acessem e possam conhecer um pouco mais do trabalho do Dr. Rodrigo, com 2 obras relevantes sobre justiça militar, como eu mencionei, e também segurança pública. Um forte abraço, doutor, e um bom final de semana para o senhor e para os nossos queridos seguidores. Forte abraço. Para o senhor também, um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.